Fala galerinha do canal Tá Lembrando, como é que vocês estão? Tudo na paz? Aqui é o professor Vladimir e esse é mais um Humanas com Vlad. Galera, aproveita para deixar teu comentário, tua sugestão de tema, sugestão de vídeo aí pra gente melhorar cada vez mais aqui no professor Rafa Jesus, meu amigo, cabelo. Galera, olha só, vamos continuar aqui com mais uma pílula de conhecimento para vocês. Vamos fazer uma revisão rápida sobre Roma, civilização romana, sempre cobrada aí nos grandes vestibulares. Nós temos aí questões históricas de Roma. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente deve olhar para Roma, fundação de Roma. Tem um aspecto mítico de Rômulo e Remo, teriam sido abandonados ali no rio Tibre e amamentados por uma loba. E depois, quando crescidos, Rômulo matou Remo e teria fundado Roma 8 séculos antes de Cristo. Só que isso é mito. A história vai dizer que Roma foi fundada como um forte avançado, tá, por latinos que estavam ali defendendo aquela região contra os invasores etruscos. Tá? Latinos e sabinos criando uma fortificação, começaram a viver ali para se defender contra os etruscos e fundaram Roma. A história política de Roma, que é interessante você saber, ela foi dividida em monarquia, república e império. Tá? Da monarquia, a gente sabe pouca coisa, lá no século 8 a.C. A gente sabe que no final dela, os últimos reis foram invasores etruscos, tá? E por isso o patriciado vai acabar dando um golpe nessa monarquia, apoiado pela plebe, tá? Com o objetivo de criar um governo teoricamente voltado para o povo. Então, plebe, me ajuda, vão derrubar esses reis que eu faço um governo voltado para você. A res pública, a coisa pública, a coisa do povo. Criaram essa república ali no século 6 a.C. Só que a gente vai perceber que na prática esse governo não foi para a população. Foi um governo de privilégios para o próprio patriciado. Só que antes da gente analisar isso, fica ligado que na história da República Romana nós tivemos a seguinte divisão política. Nós tínhamos o Senado, que era a principal organização, cuidava da administração das províncias, fazia leis, cuidava das finanças da Roma. Nós tínhamos as assembleias, centuriata, tá? E a curiata. A curiata cuidava dos aspectos religiosos e a das centúrias cuidava de coisas gerais da cidade. E as magistraturas, que eram funções específicas para a administração da cidade de Roma. Os cônsules, em número de 2, tá? Uma espécie ali do prefeito. Nós tínhamos os censores, que cuidavam do recenseamento da população, o pretor, que cuidava da justiça, o edil, que era o embelezamento da cidade, e mais tarde o tribuno da plebe, que vai ser um representante direto da plebe. Só que olha que interessante, no começo da história de Roma, todas essas funções políticas, elas eram monopolizadas pelos patrícios. Tá? Os patrícios eram os donos das terras em Roma. E eles conquistavam todas as funções políticas, tirando os plebeus da possibilidade de efetivar-se dentro da vida política. Esses plebeus, percebendo que aquela república tinha sido uma enganação, vão fazer aí as revoltas, as rebeliões da plebe, as guerras civis da plebe. Eles vão se retirar ao monte sagrado, defendendo os seus direitos. Eles vão acabar conquistando lei de sine acecha, proibia a escravidão por dívida, lei canuleia, permitia o casamento entre plebeus e patrícios, lei das 12 tábuas, que eram leis, as leis orais passam a ser escritas, lei ogúnia, tá, que dava liberdade religiosa para os plebeus, tribuno da plebe, o representante da própria plebe, para que o que ele definisse para a plebe fosse de validade para o território romano. Isso foi muito positivo, só que o que vai acontecer? Roma vai começar a se expandir, vai começar a ter uma expansão territorial, em busca ali de novas terras, em busca de abastecimento da cidade. E você vai perceber que com a expansão territorial, isso que eles tinham conquistado não vai ser o bastante. Por quê? Roma vai conquistar um vasto território. E no meio dessa conquista, Roma acabou se metendo numa guerra com Cartago. Lembra Cartago? Colônia fundada pelos fenícios, lá no norte da África. Essa guerra contra Cartago foi uma disputa por comércio na região do Mar Mediterrâneo
e nas ilhas ali no mar Mediterrâneo, especialmente na ilha da Sicília. Tá? Como Cartago fazia um comércio por ali e Roma também, e eles não tinham uma diplomacia para resolver isso no diálogo, eles acabaram entrando em guerra. Tá? Foi muito semelhante com o caso das guerras médicas entre atenienses, entre gregos e persas. Quando Roma vence essa guerra, Roma vai conquistar um vasto território, daí vai surgir aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma, tá? Que você conhece. E o que vai acontecer? A grande expansão territorial vai levar a uma grande marginalização dos plebeus. Os plebeus foram para as guerras de conquista, não conquistaram financeiramente, esse é um ponto importante. Tá? Achavam que iam ter terras para eles, mas não houve. Surgiu uma nova classe, dos homens nobres ou cavaleiros, tá? Que vão acabar lucrando muito. Era uma classe voltada ali ao comércio, uma elite militar. Tá? Esses plebeus vão ficar endividados, inclusive, vão perder o pouco que eles tinham dentro de Roma. E há um ponto muito importante, vai aumentar o número de escravizados. Então os plebeus vão acabar perdendo espaço no trabalho para esses escravizados. Roma se tornou tão grande que as instituições republicanas entraram em decadência. Tá? Quando a gente volta dessas conquistas, século II, século I a.C., a república vai estar em crise. E Roma vai tentar, os políticos romanos vão tentar reverter esse momento. Você vai perceber que vai ter uma série de rebeliões internas, rebeliões de escravizados. Tá? Tem Esparta, inclusive tem um filme famoso sobre isso. Nós temos ali uma crise política em Roma, uma tentativa de reforma agrária liderada pelos irmãos Graco, Caio e Tibério Graco, que foram mortos lutando pela reforma agrária. Então dali, nesse momento de crise política e social, os políticos romanos criaram os triunviratos, dividir em 3 partes o território romano para que ele fosse administrado por 3 pessoas, normalmente militares. No primeiro triunvirato nós tivemos Júlio César, que acabou sendo acusado ali de querer ser rei de Roma, foi assassinado dentro do Senado. Júlio César já praticava alguma coisa ali parecida com pão e circo, tá? Que vai ficar muito consagrado a partir de então. E no segundo triunvirato, quem vai se destacar vai ser Otávio na disputa com Marco Antônio, lá no Egito da Cleópatra. Otávio conquista o Egito, volta para Roma recebido em triunfo, recebe um monte de títulos, dentre eles o título de príncipe, imperator e Augusto, ele é divino. Vai começar o Império Romano e no seu início o Império Romano vai ser chamado de Pax Romana, o Alto Império Romano, que vai do século I a.C. até o século II depois de Cristo. Período de muita estabilidade interna, externa, eles vão apaziguar a questão da reforma agrária distribuindo o pão, daí vem o político do pão e circo, tá? Porque lá nos circos, que eram na verdade as arenas, nós tínhamos ali aqueles espetáculos que eram assistidos por grande parte da população da luta dos gladiadores. Então as pessoas assistiam aquilo e recebiam o pão por parte do Estado, né? Então elas tinham ali uma sensação de estarem, digamos assim, vivendo um bom momento. Assistiam a festa, né? Que era um espetáculo muito triste, porque as pessoas eram mortas nas arenas e tinham ali uma alimentação básica. Nós vamos ter ali um cuidado com as províncias que serão melhor administradas, né? O Império vai chegar a uma grande configuração. Só que o que acontece? A partir do século III, o Império Romano vai entrar em decadência. Por quais motivos? Você tem que pensar que a política de conquistas do Império Romano vai parar, então eles vão parar de conquistar escravizados. Isso vai provocar uma diminuição da produção agrícola, tá? Porque o Império era pautado na escravidão. Consequentemente, os preços dos alimentos vão aumentar, vai ter uma inflação. O Estado romano vai ter uma crise econômica. Tá? Então ele vai ter dificuldades econômicas para pagar, por exemplo, o exército. O Império Romano valorizava muito a guerra. E com isso, as fronteiras do Império Romano serão desguarnecidas. Junto a esse fato, a gente tem que também colocar que o cristianismo vai fazer uma grande crítica ao Império Romano. Porque o cristianismo acreditava no monoteísmo, era uma filosofia pacifista, que não acreditava na divindade do imperador. Então está condenando o militarismo romano, o politeísmo, a divindade do imperador, o militarismo de Roma, tá? O luxo que havia dentro do Império Romano. Então, nesse momento, o Império vai entrar em crise. Tá?
Essa crise ela vai tentar ser resolvida por uma série de imperadores. Aqui eu vou te dar um destaque. Constantino leva a capital lá para a região de Constantinopla, que era uma região muito importante para a passagem do Ocidente para o Oriente, a parte comercial. Era uma região muito bem defendida, estratégica, porque ela tinha muralhas e ela também era defendida pelo mar, então ali ia ser difícil Roma ser invadida. Constantino também faz o Edito de Milão, tá? Dando liberdade para os cristãos. Mais tarde nós tivemos Teodósio. Teodósio torna o cristianismo uma religião oficial do Império, vendo que os cristãos estavam dominando a sociedade romana, querendo o apoio desse grupo, ele torna o cristianismo oficial. E ele divide o Império, Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, Império Romano do Ocidente, capital Roma. Nesse instante o Império já está praticamente no seu fim. Somada a essa crise que eu te mostrei, que vinha desde o século III, os bárbaros invadem o Império Romano. Os bárbaros já procuravam emprego dentro do Império Romano, já estavam ali tentando ocupar a mão de obra por causa do próprio fim da escravidão que aconteceu no Império Romano, né? Eles eram colonos, só que esses bárbaros pressionados pelos hunos ali na região do Oriente, eles fugindo desses hunos acabam entrando dentro do Império Romano enfraquecido, os militares romanos estavam muito frágeis naquele momento, esses bárbaros invadem o Império, derrubam o último imperador e a população com medo que estava ali na cidade corre para o campo e vai ter um processo de feudalização que eu te conto numa próxima aula. Valeu? Espero que vocês tenham curtido aí mais um Humanas com Vlad. Deixa aí seu comentário, siga aí o canal do professor Rafa Jesus. Valeu, gente! Um grande beijo, até a próxima! O Gui foi um aluno meu presencial, tá? E o Guilherme apresentava uns resultados, às vezes, que não estava satisfeito. Rafa, eu estudo, vou bem na minha tarde de estudo, acerto pra caramba, mas nos simulados e nos vestibulares, a minha nota não está sendo aquilo que eu desejava. Show! Fiz algumas perguntas pro Guilherme e de repente eu percebi, já sei o seu problema. Falei para ele uma ferramenta muito bacana e simples, ferramenta simples. O Gui colocou em prática e após um tempo me deu feedback. Professor, minhas notas começaram a melhorar, deu certo a estratégia. Passado um tempo, sabe o que aconteceu? O Gui foi aprovado onde? Vestibular de Medicina da Unifesp, bicho. Calma que tem mais. E da UFRJ. Você tem noção disso? E uma das coisas que o Gui falou que ajudou muito na evolução foi essa ferramentinha que eu passei para ele. As notas dele melhoraram demais. Professor, fala essa ferramenta para mim? Falo. Mas é o seguinte, vai ter um link na descrição, escrito aí evolução. Fica atento, uns presentinhos. Você clica lá, se cadastra que você vai receber daqui a pouco um e-mail contando a história do Gui e mais. É uma série de dicas que eu preparei para vocês que podem mudar os seus resultados. Gente, para quem não me conhece, eu dou aula há 20 anos hoje que eu estou gravando esse vídeo em 2020 e além de matemática, eu também sou fã de desenvolvimento pessoal, sou coach, trabalho como mentor dos meus alunos. Então eu junto minhas estratégias, professor de matemática, desenvolvimento pessoal, produtividade e ajudo você a alcançar o seu sonho. Salvar vidas, construir prédios, construir carros, seja lá o que for. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like nesse vídeo, o seu comentário. O seu like ajuda muito no crescimento do canal. E aqui agora vem aqueles o quê? Recomendações para você continuar aqui no meu canal, conhecer mais conteúdo. Muito obrigado pela sua presença e inscreva-se no canal. Beijo e bora pro trote!